Olá, eu sou a Carolina Ribeiro, sou astróloga, numeróloga e taróloga profissional há 14 anos e antes de começar eu quero te explicar rapidamente como funciona essa leitura. Aqui eu analiso o seu signo solar e também o seu ascendente, que muitas vezes pode falar de forma ainda mais direta sobre o seu momento atual de vida. Eu utilizo a astrologia, o tarô e a numerologia para observar tanto os trânsitos do período como os significadores comuns e entender como essa energia chega na sua vida de forma mais prática e interpretativa. Cada posição dessa mandala e carta que eu for abrir vai abranger uma área específica, como dinheiro, trabalho e conselhos. Eu também realizo leituras individuais mediante disponibilidade da minha agenda e as informações estarão abaixo. Boa leitura! Oi, Virgem, tudo bem com vocês? Vamos lá. Uau, que mandala, né? Eu acho que eu devo estar falando sobre dois grupos de pessoas aqui, tá? Caíram arcanos maiores bem interessantes no jogo de vocês, mas esse jogo ele me mostra algumas situações, como por exemplo, um momento de acerto de contas da vida, ahn, e alguma ruptura que venha libertar vocês, porque me parece que a coisa que vocês mais estão presas é a necessidade e ou um vínculo, uma parceria. Isso pode ser traduzido como amor ou, sociedades mesmo. E essa coisa racha ou você racha. E aí você sai disso em pé, mas assim, muito bem. E ao mesmo tempo, também tem uma outra leitura que é alguma coisa relacionada ao quanto o teu trabalho te algema, de certa forma. Eh, eu não gosto muito de levar vocês como perfeccionistas, eu acho isso uma besteira, mas assim, na verdade vocês têm isso, só que isso não é tudo e tão pouco, tão importante assim. Mas o que prende parece que é a questão da produtividade esse mês. Talvez um toque realmente maior de perfeccionismo. Ou até mesmo a necessidade de ser visto, vista, uma carência. E aí eu vejo o mês recompensando, de certa forma, a sua competência, mas isso custa uma ruptura interna, quebrar o vício de só existir entregando alguma coisa, sendo útil para algo, produzindo algo. Eu tenho um pouco essa impressão. A energia ativa de vocês nesse momento de vida me mostra que você tá parada na frente de algo que você plantou ou vem plantando e você tá realmente se perguntando se aquilo tá valendo a pena. E, não tem uma resposta honesta nisso. O diabo ele fala que às vezes a gente vive uma dependência consciente da nossa situação. Muitas vezes você pode investigar se você está presa, a alguma coisa e mesmo assim você acaba ficando. Você fica às vezes refém de um sentimento constante, refém de uma perspectiva que você carrega, refém de uma prisão ou de um investimento longo, que seja um trabalho, um cargo, uma relação, uma rotina em que você já se colocou durante tanto tempo. E o céu também reforça muito isso, né, porque é como se você soubesse que a tua vida precisa mudar ou porventura para algum tipo de pessoas, inclusive já finalizou isso, e você não conseguiu se desligar ainda, não conseguiu se desvencilhar ainda. Então na prática, eu acredito que às vezes a gente tem que falar sobre algumas pessoas aqui que continuam no emprego ou num projeto por medo de perder o tempo investido ou no investimento profissional naquilo. Hã, também estamos falando sobre, às vezes, sustentar um vínculo por hábito e não por desejo de fato da pessoa, entende? Também tem alguma coisa, tipo, de produzir até a exaustão, porque se você parar de produzir, te dá culpa. Muito louco isso. E o 7 de ouros, ele existe para isso no jogo de vocês, então é a carta da pausa, é a carta do avaliar, é obrigatório que você avalie, e usar esse mês para fazer a conta fria disso.
sem pressa, porque o diabo ele quer apressar as coisas, né? Então você já investiu demais pra sair agora. A gente já fez tanta coisa. Olha como já foi intenso, a gente pode fazer de novo. Entende? Essas coisas, esses vícios de comportamento, né? Eu gosto muito de olhar o diabo como um vício de comportamento também. A casa mental de vocês, que é aparecer o Página de Ouros e o julgamento, fala que sua cabeça está em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, né. É, ou num plano novo, na vida prática, alguma coisa que se estuda, que seja um ensino, constante, um curso, uma proposta, projeto que você quer aprender, aprimorar, montar. E isso vem também com um acerto de contas, você sendo chamada a decidir alguma coisa sobre isso, e essa decisão acaba mexendo um pouco com os ruídos do passado que, talvez podem reverberar por questão de medo. Tipo assim, hã, é como se você já tentasse isso, você pegar aquela experiência daquilo que você já tentou e você não conseguir se desvencilhar do passado daquilo, tentando um novo, entende? E é uma decisão que também vai mexer com o passado. Eu acho que alguma coisa referente ao passado de vocês entra em reavaliação, precisa de uma certa sustentação. Tipo, olha, vamos usar isso como experiência, não vamos usar isso como um veredito, por favor. Enfim, eu vejo uma notícia ou uma proposta, concreta chegando que vai provavelmente obrigar a um veredito, de algo antigo. Isso pode ser relacionar, às vezes, com responder alguém do passado, ou retomar ou enterrar alguma coisa, e decidir por isso um capítulo. Então a mente de vocês esse mês, ela não parece perdida, ela parece que literalmente está julgando aquilo que vale realmente a pena o teu pensamento. E eu acho que é muito bom fazer esse detox mental, considerando o jogo de vocês que abriu, ele é muito necessário, tá? Muito, muito, muito necessário. A casa 2 de vocês, que é a casa relacionada ao dinheiro e ao valor, o 3 de ouros, são 3 pessoas conversando, então eu acho que o tete a tete ali financeiro vai ser uma coisa interessante esse mês. Eu vejo que, há uma possibilidade de reconhecimento relacionada à competência de vocês. Alguma coisa que você colabora, alguma coisa que é contratada ou encomendada pela sua habilidade. E o Rei de Copas no meio, ele é um homem maduro, ele é um homem generoso, emocionalmente generoso, mas eu não gosto dele na parte financeira, porque torna as pessoas meio bundonas, sabe? Às vezes é alguém que mistura muito afeto com dinheiro, às vezes a vida emocional fica meio meio ruinzinha, e aí a minha vida financeira já não vai muito bem por conta disso. Então eu vejo que, assim, há uma grande possibilidade de ganho vindo de uma colaboração. Que seja um cliente, um reconhecimento pelo que você entregou, mas não é algo que foi uma sorte caída do céu. Eu vejo alguma coisa que é pago para vocês pela competência de vocês. E tem coisas benéficas na prática, porque envolve um trabalho em parceria, ou a indicação, sabe? A sensação também de que podem estar te pagando melhor do que você estava pensando, entendeu? Mas assim, quando o dinheiro e o afeto ele vem pela mesma pessoa, é importante a gente separar o que que é negócio do que é vínculo, tá? Talvez isso faça sentido para um grupo de pessoas. A casa 3 de vocês, que eu vejo muito relacionada à comunicação, é uma vitória, né? É uma coisa que, assim, você pode estar conciliando 2 trabalhos, 2 projetos, 2 frentes, 2 rendas, mas é algo que te traz um orgulho, te traz um aplauso. Eu vejo boas notícias, principalmente de cunho profissional, algumas vão te deixar em dúvida, já adianto, porque tenho 4 de copas no profissional. Só que é alguma coisa que vai te orgulhar de quem você já conquistou em questão de aptidão, de informações, sabe? Eu sou aquele orgulho intelectual, entende quando eu quero dizer isso? É um orgulho intelectual. E te deixa com essa capacidade de equilibrar vários compromissos e tudo mais, tá?
a casa da família, raízes e tudo mais, aparecem 2 reis, e isso é muito raro de acontecer, porque 2 reis na sua base, isso me traz a sensação ou de uma autoridade masculina forte na raiz de vocês, e o rei de paus, ele é um homem ambicioso, ele é líder, até alguns casos até empreendedor, enquanto que o rei de ouros, ele é o provedor, ele é o que dá a estrutura, ele é o patriarca, né. E, ah, me aparece figuras masculinas no geral da sua origem, sendo talvez a questão relacionada ao poder e à provisão, ou a parceria constante na vida, principalmente no que diz respeito ao à casa e ao ambiente doméstico. E na prática, eu acredito que isso pode estar relacionado, por exemplo, a esse mês, assuntos relacionados a pai, a herança, patrimônio de família, um homem talvez muito dominante no ambiente doméstico, pensando: "Ah, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sustentar, ou eu tenho que liderar", e alguma coisa que já é plantada lá na infância, talvez. E o seis de copas no fundo do deck, que é a casa do antes, é como se alguma coisa foi construída e volta ao foco agora. Sabe, eu vejo que você olhando o quanto da tua compulsão por entregar, que eu vejo muito isso, nasceu dessa base de provisão, de autoridade, de escalonamento do meu poder. Isso reverbera também sobre questões, e isso pode estar relacionado à ausência paterna, mas nesse caso não, eu tô falando com pessoas que literalmente ou o pai ou o provedor é uma figura masculina de muita importância, que pode ser traduzido como um aliado ou não, isso é indiferente no jogo. Ele tem questões relacionadas ao quanto você é frouxo ou frouxa na parte relacionada à vida, e ao quanto o seu perfeccionismo e a sua necessidade de provisão e de autoridade em alguma coisa fala. Porque é como se você é muito louco, você parece que tem uma autoridade em cima disso, mas você não prova tanto isso, tá. Para um outro grupo de pessoas, assuntos relacionados a imóveis pode estar muito forte, tá. Muito, muito, muito forte. Resolução de imóveis de família e não entra nenhuma figura masculina, literalmente pode ser desbloqueio de algumas coisas relacionadas por essas figuras, mas de modo geral é isso. E há muita vontade de fazer acontecer nesse sentido. Eu vejo arcanos muito estáveis e não que não me revelam mudanças, por exemplo, significativas, a respeito, por exemplo, de transição, tá. Amor e prazer, vamos lá. A casa 5 de vocês que eu gosto de ver está com Ás de copas. Ai, que lindo, né, mas um 8 de paus juntos, então assim, tem uma abertura emocional nova chegando. O Ás de copas me traz a sensação de que é o coração que se abre, eh, a gente pode entender também como, um começo afetivo mesmo, né. Só que o 8 de paus, ele é a velocidade, é aquelas mensagens com as coisas acelerando tudo de uma vez. Então eu vejo vocês chegando em breve num ápice ali romântico, criativo, e a paixão provavelmente começando por mensagem, engatando rápido, sabe. Talvez um flerte que vira alguma coisa já em poucos dias, ou é de fato um projeto criativo de vocês deslanchando com força, então eu vejo que é algo tem muito frescor, é rápido, é bom, só que isso conversa bastante com a casa 7 de vocês que tem uma torre ali em cima. Então confirma pra mim de que é algo da mesma medida que chega muito rápido e é intenso, se vai muito rápido. Então eu acredito que seja um momento onde vocês precisam pensar prestar atenção sobre idealizações, principalmente com esse 7 de copas aí em cima da parte espiritual de vocês, sabe. Expectativas. Pra você talvez levar em consideração o quanto aquilo vai te deixar feliz, mas não levar tanto em consideração a solidez daquilo. Porque o 8 de paus corre muito. E pra quem já tem alguém, é um momento que vocês precisam ter cuidado com a língua de vocês, tá. O 8 de paus, ele fala mais do que ele deveria, às vezes. Eh
Eu vejo novidades no campo amoroso, independente se você tá com alguém ou não, mas exclusivamente quando você está com alguém, ah, eu vejo a ternura, eu vejo o tesão, eu vejo isso acontecendo de uma forma mais, gostosa, entende? A casa 6 de vocês, que eu vejo a rotina e o corpo, são 2 4 juntos, né, 4 de copas e 4 de espadas, ou seja, eh, eu não se eu vou falar sobre 2 situações. O esses 2 4 juntos é a ca que é a que ele tá pedindo um freio de alguma coisa. O 4 de espadas ele fala de repouso, né, da pausa obrigatória a respeito de algo, mas eu não sei se é alguma coisa relacionada a um tédio crônico das coisas ou um desânimo, porque ao mesmo tempo que eu vejo um tanto faz, eu vejo vocês propensos a estar cansados ou mesmo desligados do dia a dia. Hã, mas tá pedindo que a rotina ela precisa de mais tempero, entendeu? O profissional de vocês está pedindo de mais afinco, mais criatividade talvez. É muito comum, por exemplo, vocês estarem talvez exaustos, com vontade de sumir, essa rotina não tá me cabendo, essa minha produtividade tá caindo. E aí vem uma oferta, vem um convite que você às vezes pode até mesmo ignorar, porque você tá drenado demais, pra enxergar o corpo daquilo, sabe. Então eu realmente recomendo um descanso maior, parar antes que o teu corpo pare por você, porque isso é muito importante. Umas dúvidas acerca do profissional, que você vai precisar de mais meditação e pensar melhor antes de dar uma resposta sobre isso, tá. A casa 7 de vocês, que é o relacionamento, eu ia falar que eu ia voltar aqui, porque acho que é a casa mais densa do jogo. Se bem que a casa 10 também tá um pouco chata, mas assim, relacionamentos e outro, virgem. Eh, a torre numa parceria, ela é uma ruptura súbita, geralmente. Então, assim, a gente estava falando de talvez uma estrutura que você dividia com alguém, ou a gente tá falando sobre situações onde envolve casamento, sociedade, acordo, namoro, que pode rachar, porque geralmente é alguma verdade que vem literalmente como a torre sugere, um raio. E a torre, ela não é um arcano de se suavizar, mesmo com esse 9 de ouros do lado, eu não vou suavizar ela. Pode ser que não aconteça de uma forma, assim, tão súbita, tão cômoda, tão nã entendeu? Mas, geralmente, é alguma coisa que derruba alguma ilusão, é algum colapso. E do lado vem esse 9 de ouros, então, assim, a mulher que tá sozinha, no próprio jardim, tentando ser autossuficiente, elegante. E a torre não vai te jogar na lama, ela vai te jogar nessa própria autonomia dessa mulher. Às vezes o que vem a cair aqui é a tua própria dependência, entende? Não necessariamente é você. E, ah, ai, muito louco. Reservada, nostálgica, mas ao mesmo tempo a sua vida privada ou essas relações ou essas sociedades, elas tomam uma forma que enquanto você vai ser obrigada a permanecer firme, intacta, enquanto a crise talvez seja de uma outra pessoa, e isso pode ser relacionado a isso, ou você é obrigada a sair de uma zona de ilusão. Mas você colhe esse 9 de ouros. O 9 de ouros, ele praticamente promete que do outro lado tem um chão seu, tá? Agora, vamos falar sobre a espiritualidade de vocês, o oculto, a intuição, enfim. Eh, no subterrâneo da tua vida, a gente tá falando sobre alguma coisa relacionada à fantasia e a poder. Porque o 7 de copas, ele é a ilusão, ela é a carta das muitas opções no nevoeiro, né. E a rainha de paus é uma mulher que é magnética, de fogo, segura do próprio poder. Então pode ser realmente que na sombra, você carregue isso, esse poder, só que ele tá muito disperso, é um poder disperso mesmo.
Eh, a idealização, às vezes um amor silencioso, às vezes colocando alguém num pedestal. Então eu vejo a possibilidade disso, a fantasia por alguém operando no escuro. Eu vejo um desejo real disso, eu acho que antes de agir em cima de uma fantasia, é bom você tirar essa carta do nevoeiro. E ao mesmo tempo que eu vejo vocês extremamente poderosos, eu vejo esse poder escoando pelas mãos de vocês, porque vocês têm muito conhecimento, carregam muita coisa na cabeça, sabe? Um acúmulo. E isso sobrecarrega vocês também mentalmente. Convém vocês investigarem aí, fazerem de novo. Acho que esse detox também fala sobre aqui. De manter aquilo que realmente tá fazendo mais sentido, é uma necessidade, um desejo profundo de selecionar melhor essas taças. Rumo à expansão de vocês, eu vejo uma dor de vocês digerida pela coragem, praticamente é isso. O 5 de copas, ele é o luto, né, ele é a decepção, é o olhar daquilo que foi perdido, mas na imagem tem 2 taças de pé, então assim, e a força ela é muito gentil nesse sentido. Vocês dominam essa incógnita interior, sei lá se eu posso chamar assim, ou esse incômodo, pela paciência mesmo, né. Então, assim, vocês vão passar por uma revisão de fé, vocês tendem a passar, né, por uma revisão de fé, a cura de algum tipo de crença interior, de visão de mundo também, isso pode ser. E a força é você, curar isso pela, talvez uma brandura interna, sabe. E tenham cuidado com os planos, sabe, principalmente esperança em algo muito distante. Hã, quando se a gente tá falando sobre um contexto, por exemplo, de pessoas de fora, vem uma pode ser sugestivo de uma decepção de alguém, seja relacionado a trabalho ou até mesmo alguma coisa que lidou com o lado emocional de alguém de fora, hã, longe, né. É bom você virar o corpo e ver, né, esse 5 de copas só vê o que tá no entorno dele, ele não tá dando uma olhada que tem 2 copas, atrás cheias. Então, a força ela vai te dar a calma pra você enxergar essas taças que ainda estão de pé, tá. Hã, a casa 10 de vocês, aí eu vejo a visibilidade, a previsão geral aqui e não me aparece, assim, hã, algo tão fluido, mas eu vou explicar o porquê disso. São duas cartas de espadas nessa casa 10. E as 2 cartas de espadas já me trazem a sensação de que é obrigatório algum tipo de corte mental no mês. Ou relacionado à carreira, ou relacionado à visibilidade, alguma verdade que venha a doer. Porque a rainha de espadas é a clareza afiada, é aquela mulher que já sofreu e acabou ficando sábia, e a palavra dela acaba cortando porque ela carrega essa espada. E o 3 de espadas é aquela dor honesta. É alguma verdade que realmente atravessa o nosso peito e a gente é obrigado a lidar com aquela verdade de vida. Então, assim, acho que a camada que mais contrasta aqui é que talvez o reconhecimento, ele divide muito o palco de vocês com uma dor muito clara. E aí eu não consigo identificar essa dor muito clara, porque é individual para cada um, mas existe uma dor muito clara aqui. Entende? Eu vejo você visto, no mesmo movimento que eu vejo também alguma verdade dura aparecendo em público, então é possível que vocês tenham alguma crítica, tomem alguma crítica, alguma decisão fria sobre algo, eh, você precisando assumir essa rainha de espadas depois de uma decepção que te causaram, você é meio que obrigado a ser mais analítico, analítica e, agir como tal. E a gente pode estar falando sobre vocês se exporem mais e acabarem recebendo mais críticas, mas ao mesmo tempo, eh, essa clareza, esse golpe de clareza machucando, mas organizando as coisas. Então, assim, não use todas essas espadas para se ferir, não use todas essas espadas para ferir seus relacionamentos.
Use para cortar aquilo que precisa ser retirado da tua vida urgentemente. É um hábito, é uma crença, entende quando eu puxo tanto para isso, você precisa de uma verdade limpa. Talvez isso que a torre esteja também comentando, né, e fofocando aqui do lado. A casa das amizades de vocês, são 2 6 também, e o engraçado, o profissional 2 quatros e a casa das amizades do círculo social 2 6. Pra mim é claro de que a vida coletiva vai sair de vai ter uma transição, sair de uma água turva rumo a uma margem, talvez mais gostosa, mais calma. Só que tem uma coisa muito louca aqui, é que você não é medido pelo quanto você é útil, e as pessoas também não são da tua vida. Então, às vezes, você não consegue enxergar uma dinâmica relacionada ao seu social, porque você já se acostumou na forma como você se enraizou socialmente, ou participando dos mesmos grupos, ou mantendo a mesma dinâmica social com as pessoas, suas amizades beirando literalmente a mesma dentro do mesmo da mesma área, das mesmas coisas, do mesmo isso me traz uma irritação muito grande. Pode ser alguém aqui que não explora as outras possibilidades e tão pouco contribui para a própria vida social. Sabe o que que me traz a imagem na cabeça? De uma pessoa que das 2 uma, ou ela fala, 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 e o outro é obrigado a ouvir ela, e ela não dá na mesma proporção, ela realmente quer se sentir ouvida, quer falar, quer desabafar, quer nã mas ela não faz isso com o outro, não faz, e tipo, não faz mesmo. Faz pra dar umas migalhinhazinha ali, né, tipo: "Ah, eu entendo que é uma é algo junto". E ao mesmo tempo tem um outro grupo, que é aquele que ouve, 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 e não fala aquilo que tá vivendo na vida, não fala o que tá sentindo, não fala o que tá incomodando, e os amigos também são para isso, né, afinal de contas, então não é você não precisa estar sempre no papel de ouvinte, sempre nesse não, você pode estar assim, inclusive, vamos estar falando aí, né. E eu vejo na prática isso te ajudando a sair de uma situação difícil, você se afastando, talvez, de um grupo de amizades que você não combina essa saúde essa saída, eu acho que tem ajuda envolvida também. E o 6 de ouros é aquela coisa de reparar quem tá em cima e quem tá embaixo também dessas relações, às vezes, de muitos favores. Nem toda a rede de apoio parece estar real naquilo, então algumas pode ser só dependência, só, hã, nos acostumamos, né, a dependência disfarçada de amizade, essa é a real, tá. Quem merece acesso a você, entendeu? Acho que convém a gente pensar sobre isso. Casa 12, que é os obstáculos do inconsciente, que nem todo mundo gosta, mas vamos lá. Não tá tão ruim não, dos outros signos estava bem pior. Eu acho que é porque eu destrinchei tanta mandala de vocês. A casa dos obstáculos, eu vejo que ela não trouxe nenhum tipo de maldição, ela trouxe alguma semente ali, entendeu? O Ás de ouros, o pajem de paus. Então, é a faísca nova de um desejo novo, uma inspiração nova, alguma coisa concreta, real, querendo surgir, uma oportunidade ali, querendo, vamos fazer. Então, é alguma coisa que é nova, é sólida, mas isso está sendo, parece que gestado no escuro, talvez? Você não consegue vê-la direito ainda. É uma coisa muito inicial. É um renascimento, um ressurgimento, um momento de incubação até que você consiga se reinventar maior, melhor, mais clara lá na frente. Então, hã, tem um começo verdadeiro aí se plantando. Não força, pelo amor de Deus, a semente a brotar, na hora que você quer, ou antes da hora, porque
ela vai dar frutos, mas por enquanto agora é a hora da gente gestar isso, tá. Hã, e é isso. Um beijo.